Uma linha de cavalos mecânicos da Mercedes-Benz marcaria uma época de grande evolução do transporte de cargas brasileiro. Dos modelos 1924 ao 1934, muitas foram as novidades acrescentadas nesses caminhões, que se tornariam ícones das estradas, lembrados até hoje. Então veja como foi a evolução desses clássicos. Não se esqueça de curtir o vídeo. Em 1974, para a linha de 75, a Mercedes-Benz lançava no Brasil seu primeiro cavalo mecânico pesado, com o maior e mais potente motor até então. Primeiro a romper a barreira dos 200 cavalos entre os caminhões Mercedes aqui no Brasil. Tratava-se do cavalo mecânico LS 1924, com o motor OM 355/6, de 6 cilindros em linha, 11,6 litros, 84 kgfm de torque e 240 cavalos, e o câmbio era não sincronizado de 8 marchas. A cabine em si continuava o mesmo padrão da série AGL Mercedes, porém alongada para receber cama. Além disso, o motor bem maior obrigou a ser feito um alongamento do capô. No mais, a frente e os paralamas eram os mesmos. O 1924 representou o início de toda uma linhagem de cavalos mecânicos da marca. Na época, na frente do mercado estava a Scania 110, fora ela, Alfa Romeo 180 e 210. No ano de 76, a Scania lançaria a nova 111, já com motor turboalimentado de 296 cavalos. No mesmo ano, a Mercedes também resolveu atualizar seus caminhões, acrescentando turbocompressor ao motor 355, que passou a gerar 285 cavalos. Com relação ao torque, passou de 84 para 108 kgfm. Um fato interessante foi que neste modelo a nomenclatura não representou a potência como de costume, mas foi chamado de LS 1924A. Outra curiosidade foi que, ao contrário do que ocorre normalmente, em que as novas tecnologias eram lançadas no exterior e depois vinham para o Brasil, o OM 355 Turbo foi desenvolvido pela engenharia da Mercedes-Benz brasileira e só depois de algum tempo passou a ser utilizado também nos caminhões fabricados na própria Alemanha. O grande motor, agora com turbocompressor, e a mesma cabine com o mesmo isolamento térmico de antes, fazia com que grande temperatura fosse transferida para o interior da cabine, o que em pouco tempo ficaria conhecida por esse aquecimento excessivo. Para a linha de 1983, os caminhões Mercedes receberam uma atualização estética, com uma nova grade dianteira, faróis retangulares duplos e novos para-choques. Já os LS 1924 e 1924A dando adeus ainda em 1983. No lugar deles, chegaria o LS 1929, nomenclatura atualizada, mas o motor era o mesmo do 1924A. Porém, além da nova estética padrão dos caminhões Mercedes, recebia melhorias mecânicas, como novo cardan mais forte, podia vir com 2 tanques de 300 litros cada, e finalmente abandonava o câmbio seco de 8 marchas e recebia o de 16 marchas sincronizadas, igual ao usado no Volvo da época, conjunto que lhe rendia capacidade máxima de tração de 45 toneladas. Pouco tempo depois, em 85 para a linha de 86, a Mercedes estreava o uso de intercooler em seus caminhões. Pela primeira vez rompia a barreira dos 300 cavalos. O motor 355 turboalimentado com intercooler dava ali origem ao LS 1932, com potência de 326 cavalos e 133 kgfm de torque. Mudanças internas também eram implementadas, no painel em geral e nos materiais de revestimento. O capô era de plástico e fibra de vidro com mais entradas de ar, que agora abrigava também o intercooler.
Mas mesmo com as mudanças, a fama de superaquecimento da cabine continuava pertinente à linha de cavalos mecânicos da Mercedes. O 1932 também durou pouquíssimo tempo com essa nomenclatura, pois em 87, um ano depois de seu lançamento, ocorreu uma mudança no nome da maioria dos modelos Mercedes, e o 1932 passou a se chamar 1933, mantendo as mesmas características. Na concorrência, principalmente estavam Scania 112 HS de 333 cavalos e Volvo N10 Power de 340. E finalmente, a Mercedes levava seu pesado ao limite na linha de 1988, lançando o LS 1934. O motor OM355/6LA passou de 326 para 340 cavalos a 2.000 RPM e 148 kgfm de torque a 1.300. Externamente, a marca também tentou diferenciá-lo bastante, para um visual que tanto agradou como desagradou muita gente. Tinha grade dianteira na cor branca, saídas de ar maiores no capô, podia ser decorado com calotas brancas e carenagens aerodinâmicas laterais de fibra de vidro. O 1934 foi o último e mais pesado cavalo mecânico da linha AGL, pois em 89 uma renovação completa começava a ocorrer e, dentre outros, surgiria a clássica 1935 para assumir o seu lugar. Claro que, se comparado aos padrões atuais, ou mesmo à rápida evolução dos caminhões que já ocorria na década de 90, esses clássicos da Mercedes podem parecer antiquados e de baixa potência. Porém, em sua época, mesmo com todas as dificuldades técnicas, nota-se que houve empenho da montadora em melhorar o veículo em conforto e potência. O conjunto mecânico robusto, desde o motor, câmbio e diferencial, o tornava rentável para o transporte, cumprindo seu papel e abrindo caminho para o novo, sendo ainda hoje utilizado e sempre lembrado. E você, o que achou dessa história e evolução desses caminhões da Mercedes? Qual o seu preferido ou não gosta de nenhum? Obrigado por assistir. Se você gosta desses temas, deixe um like para contribuir com o canal. Se inscreva aqui e veja nossos outros vídeos.